Olá, sou Johnny Brandão e neste vídeo vou estar comentando a montagem do algoritmo 198 na linguagem Java, retirados do livro de Introdução à Programação 500 Algoritmos Resolvidos, cujo autor Anita Lopes Guto Garcia, 26ª tiragem, ano 2002. Vou estar mostrando aqui, este é o livro. E estou com o som de fundo instrumental do músico Yannis Kraisomies, Sonho de um Homem. Vou estar mostrando aqui também o nome dele na tela, para poder amenizar os barulhos externos. Estarei usando o software NetBeans, vou estar abrindo ele aqui. E sem mais delongas, para que o vídeo não venha ficar muito longo, vamos ler o enunciado para entendermos as informações que ele nos fornece, para sabermos que tipo de comandos são necessários para a formação do algoritmo. Leamos o que o enunciado 198 do livro nos diz. Vamos ver, abrir o bloco de notas. Aqui está o enunciado. O enunciado está dizendo: criar um algoritmo que leia os limites inferiores e superior de um intervalo e imprima todos os números naturais no intervalo fechado. Suponha que os dados digitados são para um intervalo crescente, exemplo, limite inferior 5, limite superior 12, aqui é só para poder fechar um comentário, e a saída 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, nós lemos aqui o enunciado. E acerca dos limites inferior e superior, que fala aqui, os limites inferior e superior, que foi informado nesse enunciado, nós temos que ter em mente que o significado da palavra limite, neste enunciado é de que será preciso limitar uma determinada quantidade do conjunto dos números inteiros, que são infinitos, para que esse algoritmo possa executar a operação com eles. Então, ao limitar essa quantidade, nós iremos separar o menor número da extremidade como marco inicial, o 5, no caso aqui o 5. Que o número que o enunciado diz como limite inferior, o 5, e o maior número da extremidade como marco final, o 12. Podemos ver aqui o 12, que será o maior número que o enunciado diz como limite superior. E vejamos na imagem o exemplo na reta numérica. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Vejamos aqui, eu coloquei aqui a reta numérica, no sentido vertical, no ângulo de 90 graus, para poder seguir como exemplifica o pedido do enunciado. Nós podemos observar que o conjunto dos inteiros ele é formado por números positivos e negativos. Vejamos aqui na reta números positivos, do 0, no sentido superior temos os números inteiros positivos, e partindo do 0, no sentido inferior nós temos os números inteiros negativos. E o que nós podemos observar? Que tanto partindo do 0, no sentido superior, ele cresce superiormente, infinitamente, como a partir do 0, decrescendo no sentido inferior, ele decresce, ele diminui infinitamente. E nós podemos observar que nós não temos condições de trabalhar com o conjunto de todos os números inteiros. Seria impossível. Então a gente vai cortar, a gente corta um pedaço dessa reta para trabalhar com uma determinada quantidade de números, no qual nós viremos a escolher para trabalhar. E nós sabemos que
Os inteiros, né, para a outra informação importante que o enunciado fornece são os números naturais, né, para especificar que serão usados os números inteiros positivos, né, aqui partindo do zero no sentido superior, os inteiros positivos, né, no caso desse enunciado serão os números naturais e seus, né, os números naturais. E os naturais são constituídos dos números inteiros não negativos, né, são os números positivos. E observe que a palavra inteiro na matemática, ela significa números em que não há frações, né? Tá aqui os números, os exemplos deles. Então, o enunciado também nos traz a informação do intervalo fechado. Nós vamos estar abrindo aqui, nos traz a informação do intervalo fechado. E o intervalo fechado é aquele em que seus extremos são incluídos, né? Nós podemos observar aqui a notação científica, né? O número inferior e o número superior, o número como um marco, né, que a gente corta ali o pedaço da reta numérica e escolhemos determinados números. Aí nós podemos usar, aqui no caso do exemplo que foi dado no livro, do enunciado do livro, o extremo 5, onde nós iremos iniciar, que é o número inferior que será usado. E o extremo final, né, que será o extremo 12, que no caso aqui eles estão em um intervalo fechado, na representação aqui do colchete voltado para os números, né? Os colchetes estão voltados para os números, que é igual à definição x pertence aos inteiros, ao conjunto dos números inteiros, tal que 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 12. E nós podemos observar que x aqui está representando o número inteiro, né, qualquer que nós iremos utilizar aqui na execução da criação desse algoritmo. E na reta aqui nós podemos observar o elemento incluído é representado por bolinhas pintadas, né? Nós podemos observar aqui representado por bolinhas pintadas, incluindo o 5 e o 12 e os seus entremeios. E o outro detalhe informado no enunciado é o modelo dos elementos do intervalo, né, numericamente organizado em ordem crescente. Numericamente organizado em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, do limite inferior para o superior, cuja saída do 5 crescendo até o 12, como aqui nesse exemplo, que a gente pode ver aqui, ó, crescendo do 5 até o 12. Então, nós podemos observar que o número que vem após o 5 é o 6, o número que vem após o 6 é o 7, o número que vem após o 8 é o 9, e assim vai crescendo, né? Então, do extremo inicial até o extremo final, em ordem crescente. Certo, o que nós podemos observar? Uma curiosidade, será se o algoritmo, né? O algoritmo, ele rodará outros números além dos que foram apresentados como exemplo no enunciado lido? Sim, desde que obedeça o requisito de serem inteiros positivos e que o primeiro número do limite digitado seja menor que o segundo, né? Que no caso o limite inferior e superior. O limite inferior é o número menor, o limite superior é o número maior. Feita a interpretação do que está pedindo no enunciado, vamos abrir o software NetBeans. Certo? Vamos estar minimizando aqui essa janela e a outra também. E eu já deixei aqui aberto, né? A gente tem aqui o aplicativo, o software NetBeans, que a gente vai estar usando. E ao abrir, a gente vai fechar esta aba da página inicial, né? Nós vamos estar fechando aqui e realizamos este caminho aqui. Arquivo, novo projeto, daí vem Java, aplicação Java, daí a gente clica no próximo e aparece aqui para a gente estar escrevendo. Então, no caso é o de número 198, a gente vai estar escrevendo aqui
o como de comentário, vamos pôr underline 198. Aí a gente vai clicar em próximo. Ele vai estar abrindo aqui a classe main, a classe principal do projeto. Ele demora alguns minutinhos. Pronto, está abriu aqui a janela, né? E o que a gente pode observar aqui? Nós abrimos a janela main e agora nós vamos estar abrindo aqui esse projeto que nós acabamos de abrir e vamos estar abrindo aqui nós vamos estar abrindo a classe. Veja bem, o objeto, quando a gente abre o projeto, né, o projeto ele contém a classe principal, que é onde a gente vai instanciar o objeto, né, ou seja, o conjunto de atributos e métodos da classe. Lembrando que métodos são funções que alteram, né? São funções que alteram o comportamento dos objetos. E objeto na vida real é qualquer coisa a qual pudermos dar um nome, né? Então, agora a gente já vai estar abrindo aqui a classe que nós iremos declarar as variáveis. Ou seja, é nesta classe onde declaramos as variáveis e ela deve estar em um arquivo fonte, que neste software NetBeans são os pacotes de origem, pacote fonte Java, né, que nós estamos vendo aqui, ó. A gente tinha aberto, mas é esse pacote aqui, que é o pacote fonte Java. A gente abriu, que seja aqui está o projeto que a gente abriu, a gente, né, clica nele, a gente vai estar vendo aqui a classe main, a classe principal. Nós vamos clicar, nós clicamos aqui naquela hora, a gente clicado no mais, né, para abrir, a gente vai clicar aqui agora dentro do pacote, né, dessa extensão aqui do pacote, fonte Java, nós vamos estar clicando com o botão direito do mouse e vamos abrir aqui um novo, e vamos aqui, a classe Java, a gente clica, né, seleciona, e vamos dar o nome para a nossa classe. Veja bem, vamos colocar aqui comentário 198, vai ser o nome da nossa classe. Daí então a gente clica no próximo, né? Terminar aqui no caso, finish, terminar. E pronto, abriu-se a classe. Aqui nós temos a classe, onde iremos registrar as variáveis, né? E temos aqui a classe principal, a classe main. Então, feito isso, o que nós podemos observar? Após nós termos aberto aqui a classe, né? Que nós iremos declarar as variáveis que a gente falou. É aqui que é o local onde nós iremos reservar na memória para armazenar um tipo de dado usando identificadores, ou seja, um nome abreviado que representa as variáveis. É nesta classe aqui, nessa classe onde declaramos as variáveis, e ela deve estar em um arquivo fonte, como nós já comentamos, né? Que nós abrimos lá. E eu vou estar mostrando aqui a imagem para estarmos comentando aqui acerca dessa classe, né? Essa classe, após a gente ter aberto ela, a gente vai trabalhar com as duas. Essa classe, a classe onde declararemos a variável, e vamos estar também trabalhando com essa classe main, onde nós iremos instanciar as variáveis. Então, muito bem, a classe main, que é essa classe que nós estamos com ela aberta, é
a classe principal e ela permitirá nos mostrar os objetos em si que foram utilizados, que nesse exemplo são os números inteiros positivos dentro do intervalo fechado de extremidades 5 e 12. Né? E a classe onde declaramos as variáveis é que nos permite registrar a ideia dos objetos, que é essa classe aqui. Ela permite nós registrar a ideia do objeto. E nós vamos estar vendo aqui na imagem, nós podemos observar aqui, na classe onde a gente declara as variáveis int inferior, int superior e o int inteiro positivo qualquer de acordo com o enunciado, aqui nos será dada a ideia dos números inteiros positivos quaisquer de acordo com o que for exigido pelo enunciado. Então, aberto o projeto, começamos a registrar os dados na classe onde será feita a declaração dessas variáveis, inteiro inferior, inteiro superior e o inteiro, que será os inteiros positivos da saída como resposta, que nós só temos a ideia de que vai ser um número inteiro positivo inferior, o número inteiro positivo superior e os números inteiros que serão dados após a execução como resposta, que será a saída, as respostas desse intervalo fechado que o algoritmo irá nos apresentar. Então a gente vai registrar aqui na classe, nós vamos declarar as variáveis, que no caso aqui vai ser inteiro, vamos declarar aqui inteiro. Essa palavra inteiro aqui, nesta abreviação int, está intitulado que